Boas-vindas a mais uma análise nossa. Hoje, a gente vai literalmente deixar o mundo físico de lado e tatear no escuro. A ideia aqui é mergulhar fundo numa camada invisível, super desafiadora e fascinante da nossa realidade. Tudo isso, claro, guiado pela ciência esotérica detalhada no livro Os Corpos e Suas Dimensões. Então, preparem-se porque esse estudo une espiritualidade e ciência de um jeito que vai render muita reflexão. Parem e pensem por um segundo. O que será que existe onde a luz simplesmente não chega? Imaginem uma privação sensorial total, sem imagem nenhuma, sem forma física, só uma escuridão densa, pesada e extremamente fria. Pois é exatamente para os mistérios desse abismo que a gente vai olhar agora. Entrando na nossa primeira parte, além da nossa matéria. Para a gente entender como se chega nesse vazio, precisamos olhar para a física da matéria que o autor apresenta. Pensa assim, a matéria física pode sutilizar ou condensar em 54 graus diferentes. É como se a gente estivesse descascando as camadas da realidade, sabe? O ambiente vai ficando cada vez menos denso, até a gente bater no limite. E olha só que interessante, quando a gente ultrapassa a 54ª dimensão da matéria física, entramos de vez nos domínios sutis do plano astral. É exatamente cruzando essa linha que o verdadeiro breu começa. E isso nos leva à parte 2, a física da escuridão. Bom, para entender esse abismo, o estudo define a terceira dimensão astral como um espaço totalmente desprovido de luz e imagens. Não tem nenhum correspondente físico ou astral denso ali. É literalmente uma ausência quase total. Essa dimensão é formada puramente pelos campos magnéticos dos corpos que habitam lá a primeira dimensão astral. E por que não tem luz? Simples, porque não tem imagem ou matéria para refleti-la. Loucura, né? Quando a gente coloca essas duas realidades lado a lado, o paradoxo grita. Lá na primeira dimensão astral, a gente tem cópias exatas de absolutamente tudo que existe aqui no mundo físico. Tudo tem forma. Mas, ironicamente, quanto mais a gente desce em direção à terceira dimensão astral, a forma simplesmente desaparece. O que sobra é uma escuridão total, feita só de campos magnéticos puros. Ou seja, quanto mais fundo a gente mergulha, menos a gente consegue enxergar. E o que é muito legal de observar aqui na fonte original, lá na página 15, é como o autor é categórico. Ele crava que a segunda e a terceira dimensões astrais não têm matéria nenhuma. São zonas feitas exclusivamente de campos energéticos. É fascinante, mas dá um certo frio na barriga perceber que, para essa ciência esotérica, a ausência de matéria resulta num escuro absoluto. Vamos agora para a nossa parte 3, o segundo relato. Prestem muita atenção na gravidade das palavras desse projetor astral. Ele diz o seguinte: sonhei que estava flutuando num lugar frio e escuro, totalmente escuro. Algumas vezes braços me puxavam. Só de imaginar já dá uma aflição. É o frio de um lugar sem energia vital primária, uma desorientação completa por causa da falta de luz e, claro, aquele terror físico de sentir algo desconhecido te agarrando no meio do nada. Essa falta de matéria sólida cria um ambiente super instável que dá um nó nos nossos sentidos. As características que a obra lista são bem precisas. Primeiro, a escuridão e o frio são extremos. Tem também uma sensação constante de flutuar, porque a gravidade ali age de um jeito totalmente diferente. E, incrivelmente, quando há algum contato com o chão, ele não é firme. O relato descreve como se estivesse pisando num colchão de espuma, uma superfície semissólida. Para completar esse cenário assustador, forças invisíveis ficam tentando te puxar para baixo. E só para a gente ver o peso dessa experiência, dá uma olhada no que está documentado lá na página 19. O autor deixa claríssimo que todos esses detalhes mostram que a pessoa realmente esteve na terceira dimensão durante o fenômeno de desdobramento. Não foi um pesadelo qualquer ou um delírio, foi uma projeção astral autêntica, num ambiente que segue leis da física muito, mas muito específicas. Avançando para a parte 4. Umbral, a zona sombria. Quando a gente amplia um pouco a nossa visão, dá para entender que isso não é só um cenário de filme de terror. O ponto-chave é que estamos falando de um estado espiritual de frequência magnética que é muito conhecido. A obra menciona que essa terceira dimensão é o que o espiritismo chama de umbral, ou que o catolicismo entende como purgatório. É uma zona de transição, um lugar de reajuste mesmo. Mas afinal, quem é que mora nesse vazio gelado? O livro explica com muita clareza e até com bastante empatia que aqueles braços puxando a pessoa no escuro são de seres desencarnados que estão num nível de evolução menor. São consciências que ainda estão muito, mas muito presas à matéria, aos vícios, aos apegos daqui da Terra.
A densidade dos pensamentos e emoções deles é tão grande que acaba aprisionando essas entidades nessa zona magnética escura, impedindo que elas subam. Essa parte lá, da página 20, ilustra perfeitamente isso. Ela define que essa zona é habitada por quem, pelas leis naturais da vibração, ainda não conseguiu se soltar. O texto é bem direto. Enquanto você não se liberta das suas próprias amarras físicas ou desejos, não dá para ir para dimensões mais sutis. A pessoa fica ali, literalmente tateando aquele solo semissólido e magnético. Chegamos à nossa última parte, o caminho da libertação. O lado bom disso tudo é que as próprias leis da física astral nos mostram a saída. Enxergar essa dimensão como um estado temporário, que é regido por leis universais que a gente pode e deve transcender, é essencial. No fim, é tudo uma questão de sintonia. O primeiro passo é reconhecer o que exatamente te prende. Quais são essas amarras energéticas densas? O segundo passo é agir ativamente para se libertar dessa atração fortíssima que a matéria física exerce na nossa consciência. Quando a gente faz isso, a elevação acontece de forma natural. A gente expande para dimensões mais leves, sutis, cheias de luz e clareza. Depois de explorar toda essa dinâmica fria e puramente magnética da terceira dimensão astral, eu quero deixar essa provocação para vocês pensarem. Olhando para a nossa própria vida hoje, quais são as amarras e apegos que ainda deixam a nossa essência presa no peso da matéria? É uma reflexão forte que conecta o nosso dia a dia com a ciência mais profunda da espiritualidade. Pensem um pouco sobre isso com carinho. Foi ótimo ter vocês aqui nessa análise. Um grande abraço e até a próxima.